noite, Luciano. Chegou na hora que eu acionei o vídeo. Tudo bom, Luciano? Boa noite. Então, vamos começar aqui, já que o Luciano chegou, vamos começar de novo. Brincadeira, não foi porque tu chegou não, é que eu não tinha botado o vídeo mesmo. Então, capítulo 32, o caminho para a brandura e a serenidade. Então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor do Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Aí eu estava dando aqui até o exemplo aqui desse versículo aqui do dono da malharia, não sei se de Bangu ou de Del Castilho, que quando... Foi num livro espírita desse que eu li, quando já estava quase perto da falência, ele se suicidou. Soube desse fato, não? Eu também não sabia, fiquei sabendo no livro e muita gente sabia daqui, e até foi verdade. Aí se suicidou. E no dia seguinte, a fábrica recebeu um pagamento que eles já tinham dado como volta, que não ia receber, e aquele dinheiro foi e sanou a dívida da malharia. E aí o irmão que se suicidou ficou com a dor de corno danada lá na pátria espiritual, né? Se suicidou e recebeu o dinheiro. E aí Paulo de Tarso coloca isso bem claro, né? Que esse amor a Cristo nada mais é do que aceitação. É você entender que aquela tua personalidade, aquele status teu do profissional, do familiar, do pessoal, quando tu perde aquilo, para você trabalhar a humildade, trabalhar o fortalecimento espiritual e não entrar nesse lado da paralisia e se suicidar, né? Então vamos aqui à explicação da irmã Dufour. A agressividade, não na expressão da violência, mas sim da assertividade, é uma das expressões da emoção da raiva, uma força necessária e útil, considerando sua natureza propulsora de coragem, determinação e otimismo. Foi mais ou menos o que foi dito antes, né? O impulso agressivo obedece a um sistema de defesa humano contra a acomodação, a fuga, o desânimo e a desmotivação. Enquanto energia da alma, esse impulso pode fazer bem. Muitos, porém, não conseguem usá-lo para esse objetivo, e quando se torna um comportamento inadequado, ele alcança o nível de irritação, descontrole e ódio. Quando a energia da agressividade é direcionada para comportamentos rudes, cria os mais diversos problemas na convivência. A cultura social construiu um conceito de agressividade como sinônimo de pessoa forte. Inspirados nessa concepção, os comportamentos agressivos são adotados como qualidades de pessoas vitoriosas e vencedoras. A sutilidade entre triunfo e hostilidade, competência e arrogância, sinceridade e brutalidade tem levado às condutas ofensivas e de efeitos muito prejudiciais. Isso aqui é verdade. Eu trabalho no meio de venda. Para tu ser um supervisor, um gerente, ainda mais de uma distribuidora, de uma indústria nem tanto, mas de uma distribuidora, tu tem que ter uma ética, uma moral meio na contramão, meio avessa. O negócio é chicotear a equipe de venda, é botar terror, é ameaçar. O negócio é pesado. Ainda mais hoje em dia, por causa desse negócio de assédio, diminui um pouco. Mas cervejaria, há pouco tempo atrás, vai numa reunião, tinha senhoras como vendedora, e o gerente falava coisas ali que até eu, como homem, ficava envergonhado. Imagine as senhoras ali, sabe? Era coisa pesada. Hoje em dia, por causa desse negócio de assédio, o pessoal maneirou. Palmatória do professor e da professora, que é o exemplo.
Quer dizer, o negócio está melhorando. O pessoal acha que está ruim, mas eu acho que está melhorando. Esses conceitos de pessoas fortes, aquelas que não demonstram medo, que estão sempre bem e de cabeça erguida, que não erram e não fraquejam, é uma máscara da ferida, da fragilidade. É interessante, ela fala aqui da raiva, fala desses conceitos inferiores, mas de uma forma contundente, não fala como é que você tira isso de você. O que que é? Por que que se alojou a raiva na gente? Cria-se todo o conceito, mas não forma. Que nem às vezes eu faço umas críticas, porque um chega e fala, a raiva se instalou, sabe por quê? Porque você não tem esse sentimento entrou porque você não trabalha, sabe? Essa a tua personalidade, o teu auto-amor. Você não trabalha essa autoestima. E quando você não trabalha a autoestima, quando você se sente numa insegurança, essa insegurança traz a raiva, o medo, a culpa, uma porção de coisas. E você vai ficando cada vez à mercê dessas situações. E cada vez isso, aí vem, por que você é diabético? Comia muito doce? Não. Eu sempre falo, não tem nada a ver com doce, não, é meu sistema nervoso. Sabe o que é isso? Eu fui uma pessoa mal educada. Eu não criei essa visão de autoestima. E eu não via, como Paulo de Tarso aqui, aquela situação de desconfortável como um degrau para eu trabalhar a minha autoestima, a minha fragilidade, as minhas inseguranças e ver aquilo ali é para eu trabalhar a minha humildade. É para eu trabalhar, baixar a bola e trabalhar no coletivo, entendendo que eu preciso também do coletivo. Dando que se recebe, eu tenho que fazer o de melhor para lá para receber o de melhor também. E quando a gente entra para o lado desse status de ser isso, ser aquilo, aquilo outro, e depois cai, aí você entra nessa neurose que perdeu qualificação, perdeu a aceitação dos outros contigo, mas quem perdeu foi você com você mesmo. Então a gente tem que trabalhar esse lado da autoestima, do auto-amor, para a gente não entrar nesse lado. A gente é igual um cachorrinho. O cachorrinho, quando é novo, ele late, ele morde, ele rosna, porque ele está na insegurança, ele ainda não sabe o seu local, ele não sabe o seu terreno. E o cachorro mais maduro, mais velho ali, ele já não tem aquele descontrole normal. Ele já é mais pacato, mais tranquilo, porque ele sabe onde está o terreno dele, ele sabe quem são os donos, quem não é da casa. Então, a gente vive assim, ora como cachorro novinho e ora como cachorro maduro, nessa transição de fortalecer a sua personalidade nesse autoconhecimento, nesse autoamor, trabalhando a autoestima, né? E às vezes a gente fica, que nem o rapaz agora, eu estou participando de um bolão lá, que o rapaz chegou e colocou lá um conto, e depois nesse áudio tem lá cantando, falando o Pai Nosso, e depois vem falar, passa para 18 pessoas, tenha fé que isso... Aí eu falei, se depender de mim eu vou ficar duro, mano. Porque eu estou trabalhando a luz em mim, e eu não dependo da luz dos outros. Isso aí eu vou receber o que é meu, eu não vou receber o que é dos outros, eu vou ficar aqui contemplando. Eu sou mal quebra-corrente, cara. Bateu, não vai à frente mesmo. Aí a minha mulher falou não sei o que lá, eu falei, o Cristo não é para ser contemplado, o Cristo é para ser vivenciado, e mais nada, mano. O pessoal fala muito do Cristo, mas não trabalha esse lado, ó, puxar a responsabilidade para si, né, mano? Então vamos continuar aqui com a irmã do Fogo. Escondida em todo esse cenário emocional, a dor da sua insignificância usa a máscara da grandeza para se ocultar.
Fazemos-nos de forte, deixamos de tomar contato com nossos reais limites, encenarmos para os outros que uma pessoa que não somos pode levar a muitas dores psíquicas. Deixa eu repetir aqui. Encenarmos. Fazemos de forte e deixamos-nos de tomar contato com os nossos reais limites. Encenarmos para os outros uma pessoa que não somos pode levar a muitas dores psíquicas. Aliás, essa é uma fonte muito frequente de ansiedade e tristeza. Mapear terapeuticamente nossa fragilidade é criar uma relação sadia com o nosso lado, ainda incapaz e imperfeito. É uma das verdadeira fonte de força e serenidade. Quanto mais agressivo o comportamento, mais indícios de desalinho emocional e psicológico. Sinceridade demais não é virtude, é desejo de se impor por meio da hostilidade. Sucesso demais à mostra não é conquista, é purpurina para esconder o mal-estar da infelicidade em ser quem é. Excesso de atributos de competência não é garantia de capacidade, é uma forma de não olhar para os defeitos ocultos que solicitam mudança por trás dos devaneios de poder. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Advertiu-se frágil? Reconhecer limites, expressar com naturalidade sua inabilidade, enfim, ser quem você é, sem temor de que vão lhe cobrar ou censurar, é uma das mais sólidas manifestações de força. Quem faz contato com a própria fragilidade alcança serenidade. Vou repetir aqui, quem faz contato com a própria fragilidade alcança serenidade. Não tem desgastes energéticos excessivos para manter uma imagem falsa, que é uma das fissuras por onde penetram as sombras espirituais da mentira, do engano e da ilusão. Por consequência, torna-se mais sereno, mais coerente e rico de brandura. Os médios, especialmente, terão benefícios vivendo com esse verdadeiro escudo de equilíbrio e paz interior. Quanto mais dentro da realidade, mais protegidos estaremos diante dos vigorosos ataques da maldade e da desorientação mental. Que assim seja. Vou repetir aqui o que eu achei. Os médios especialmente terão benefícios vivendo com esse verdadeiro escudo de equilíbrio e paz. No caso aqui, a serenidade, né? Aí ele finaliza. Quanto mais dentro da realidade, mais protegidos estaremos diante dos vigorosos ataques da maldade e da desorientação mental. Ela falou, né? Serenidade, porque você passa a conhecer tuas fragilidades, né? Tuas fraquezas, né? Isso aí. Ela fala aqui no início. Quem faz contato com a própria fragilidade alcança serenidade. Não tem desgastes energéticos excessivos para manter uma imagem falsa, que é uma das fissuras por onde penetram as sombras espirituais da mentira. Eu quero mostrar uma coisa que você não é. E aquilo ali você cria toda uma mentira, uma ilusão, né? E no lado frequencial tu gasta energia, né? Agressivo, né? Não, e gasta energia, aí a tua criação ali na frente não vai ser o que você quer, porque você não tem energia para construir aquilo ali que é de alta frequência. Tu vai construir ali o que tu está se vitimizando. Vai ser contrário ao que tu quer. Então, tem que ter um cuidado grande. E terminamos o livrinho. Rapaz. Livrinho, ó, tô devolvendo, hein? Eu quero ver o próximo. Pô, pior que eu vou ficar sem um livrinho desse. Dá uma dor de pão comprar outro, né? Depois que Vamos ver se a gente consegue. Já li. Vamos ver se a gente consegue fazer a cópia, Carlos. Tu faz desse, eu faço. Não, daqui a pouco vai ter Outbook,
o e-book, o outbook dele é o baixo. Hoje não tem, É. não. Hoje não tem, não. Daquele outro tem. Tem. O outro que eu faço cópia aqui, eu tenho. Eu botei até no grupo, né? Esse tem. Mas aquele ali. Os livros da Manso do For são novos. Eu acho que não tem nem. A maioria não tem. Mas daqui a pouco vem. Pedi aí o Valdemir para fazer a prece inicial, pode ser? Todos nós juntos aí agradecer, né, a Deus, mais uma noite de estudo, buscando a educação da mediunidade, agradecendo a irmã Sidufo, né, finalizamos uma das suas obras e vamos iniciar outra, e a todo o aparato espiritual que nos auxilia nas atividades aqui da casa. Lembrando dos irmãos que estão lá fora nas suas provas, nas suas expiações, nos seus dramas da vida, buscando a felicidade, e temos esse entendimento graças aos ensinamentos aí, né, que a gente tem recebido, especialmente de Jesus. Fomos criados para a felicidade e vamos alcançar, todos nós, toda a humanidade há de alcançar a plena felicidade. Que a reunião transcorra em paz e que a gente consiga compreender, né, todos os tópicos aí que vamos estudar na noite de hoje. Que assim seja. Ia fazer uma correção ali, que eu falei que ela não dá o ponto ali no finalzinho, está lá falando da serenidade. Só que é o seguinte, fala de uma forma muito sucinta, muito rápida, e ali a gente não tem essa sensibilidade. Quando a gente entra nesse lado do alto amor, que isso desencadeia a serenidade lá na frente e te dá essa noção de a gente entender esse mecanismo psicológico no qual é tudo uma programação para nos testar. E a gente tem que entender, esse não sou eu, esse é uma variação da programação que criou a minha personalidade, mas a minha personalidade não sou eu. É um fracionamento de tudo que eu entendo. E aí eu tenho que começar a montar esse quebra-cabeça do eu que eu quero ser. E o orar e vigiar, ou o aqui e agora, é essencial para isso, né? E a gente sempre fica viajando, ou para trás ou para frente, e esquece do... Vamos agora no... Graças a Deus saímos do capítulo 17, vamos para o 18. Chato não, mas foi trabalhoso. Vamos para o 18. Então estamos no capítulo 18 do Livro dos Médiuns, dos inconvenientes e perigos da mediunidade. E esse capítulo a gente vai trabalhar aqui, ó, influência do exercício da mediunidade sobre a saúde. E idem sobre o cérebro, idem sobre as crianças. Então vamos na questão 228, primeira. Isso aqui vai em quantas? Essa aqui também é grande. O capítulo todo é uma pergunta só. Vai até o 8º. Então vamos aqui a 221, primeira. Será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo? Anômalo, resposta, anômalo às vezes, porém não patológico. Há médios de saúde robusta. Os doentes o são por outra causa. Então vamos ver agora, o Miramês vai dar a explicação mais clara aí. Então, Filosofia Espírita, 4º livro, capítulo 50, Patologia é o título, alusivo à segunda parte do capítulo 18, versículo... E aqui? Aqui botou... não, 221. Essa aqui é 221? Ou é 220? 221, estou viajando. Pensei que fosse 222. Então, 221, primeira pergunta. Então, vem o Miramês aqui. A mediunidade não é, como muitos contraditores pensam, produto de um estado patológico. Que o médium é um doente, senão mentalmente, fisicamente. É um erro pensar desta maneira. Médium é dom
que todos possuem na intimidade do ser. São valores aos quais o mundo intelectual dá nomes variados, principalmente as escolas teológicas. No entanto, é a mesma faculdade abençoada por Deus em todos os seus filhos, em todos os pontos a que eles foram chamados a servir. A mediunidade existe no político, no padre, no protestante, no judeu, no muçulmano, no ateu, no espírita. Ela não tem religião nem filosofia definida, porque é lei natural vibrando em toda a criação. Ela é instrumento dos seres espiritualizados no trabalho para que em seus caminhos se faça a luz, edificando a ordem do universo. É interessante, eu acompanho um casal, né, que a médium recebe lá seres de outras dimensões que eles rotulam como ascensionados, né? Aí o marido era espírita. Hoje ele se coloca que ele não tem religião. Eles dois, né? Eram espíritas. Aí, uma vez ele falou que eles não são médios. Eles são... Como é que é o nome de uma pessoa passar uma mensagem mental para outra? Telepatia. Eles são telepatas. E que a mensagem... Eu falei, que idiota, não é a mesma coisa? Está tendo... Médio quer dizer meio. Aquela pessoa está sendo meio de uma comunicação de uma terceira pessoa para a primeira pessoa. Ela é o meio ali, a segunda pessoa que está fazendo essa ponte. Médio. Aí as pessoas se querem criar uma mensagem nova para dizer eu sou o criador. Aqui é assim, lá é diferente. Eu digo, pô, vaidade, né? A força mediúnica não nasce das doenças. Pelo contrário, ela se toma verdadeira fonte de saúde por levar as criaturas ao equilíbrio do corpo e da alma. A faculdade mediúnica com anomalia deve ter como suporte a verdade. A faculdade mediúnica com anomalia deve ter como suporte a verdade. Anômalo, no dicionário do mundo, é aberração, anormalidade, contrário à ordem natural. E é por isso que não podemos dizer que ela seja ou vem de um estado anômalo, por ser essa faculdade lei natural em todos os mundos. Se todos no mundo se comunicam, tudo entra em intercâmbio, mantendo a vida. Ela não pode ser aberração, nem tampouco anormalidade. Como já dissemos anteriormente, são dons espirituais que dormem na intimidade da alma e que, com o tempo, a missão de cada um passam a despertar, conquistando a amplitude. Estes dons são instrumento dos espíritos no intercâmbio com as suas experiências. Mediunidade é a luz que começa no homem e entra no seu esplendor do reino dos anjos. Como o espírita sabe e os livros da codificação explicam, a mediunidade tem suas bases no complexo humano, quando o exercício dela é entre os humanos e os espíritos desencarnados, quando é de espírito livre da matéria para seus iguais. Ela já muda de comportamento, sem, contudo, precisar dos fluidos animais daquele que se esconde na forma física. Há médios que são doentes, porém, há muitos outros completamente sãos. A doença pode ser um processo de despertamento espiritual das criaturas e não fábrica de médios. Vou repetir aqui. Há médios que são doentes, porém, há muitos outros completamente sãos. A doença pode ser um processo de despertamento espiritual das criaturas e não fábrica de médiuns. Interessante. Esses contraditores precisam estudar, meditar nos valores que produz a mediunidade com Jesus, ver e provar os frutos e não julgar somente porque os médios são espíritos.
Eu acho gozado, não gozado não, aqui ele coloca bem claro, mas muita gente que frequenta uma casa espírita, e eu digo isso lá no Em Busca do Amor, né? Pô, só a pessoa lá que tinha 300 anos de casa espírita, até aquela menina era filha da fundadora do Luz e Caridade lá, era um médico com medo de espíritos. Aí eu fico vendo aí o meu passado, eu acho que tudo já vem já desencadeando numa situação progressiva, porque eu fui muito a centro de Umbanda de Candomblé com minha mãe. Pequenininho, garoto, minha mãe ia me levar, que eu era o mais velho, me levava como companhia lá num centro desse, ela botava roupa lá e ficava girando, às vezes em festa de criança lá, ela incorporava e ficava com um doce assim, melecando a minha cara, porra, é minha mãe. Quem é que está aí dentro? O que é isso aqui dentro? Eu, criança, já questionava isso. Mas não achava nem que era de Deus, nem que era o diabo, não achava nada, não tinha uma posição, mas ficava assim. Sei que falsidade não é minha mãe. Então aí as pessoas... E depois eu entro para a casa espírita, numa coincidência, né? Que eu estava procurando um colégio para minha filha, e não uma casa religiosa. Aí não tinha colégio para Sabrina, arrumei até para as outras, mas para Sabrina não arrumei, só arrumei ali no Luz e Caridade, que a prefeitura falou que poderia fazer ali, que serviria como jardim de infância. Aí eu falei, pô, beleza, não vai servir, não vai... E a minha mulher que arrumou e falou comigo, tem problema ser um centro espírita? Porra, minha família é toda da Corimba, eu vou arrumar problema nisso? Aí eu lá olhando assim, eu falei, que casa espírita é essa, diferente, hein? Para mim tudo era macumba, né? Era uma coisa só. Aí que coisa... Aí fui me aprofundando, entrei no CI, no ED 1, ED 2, aí fui fazendo os cursos lá dentro. E cada vez foi, sabe, abrindo um horizonte todo novo. É tão esquisito isso que quando eu era garoto, eu tinha um primo que ele era muito católico. E uma vez falaram que ele foi para o espiritismo. E não sei quem comentou e eu fiquei, mesmo, coitado. Aí depois, quando eu entrei no centro espírita, eu falei, caramba, gozado. Eu falei, coitado pro meu primo quando eu era garoto, agora estou eu aqui, nessa macumba. Mas muito... quando eu comecei aí, primeiro começou com o Dia dos Pais, das Mães, que eu fui lá e... Pô, não tem nada aqui, imagem nenhuma. Aí eu comecei a me achar, pô, tem alguma coisa diferente. E ali eu fui começando a abrir esse horizonte que eu não conhecia, né? Mas volta lá no que você estava falando, da pessoa que era espírita, de família espírita, e que fez, o que aconteceu? A primeira sessão foi braba, né? A primeira sessão baixou índio, coisa ruim, gente braba também, e ficou todo mundo meio... Eu achei aquilo normal. E a menina, né, que era filha da fundadora do outro centro, nunca mais vou lá. É que isso, é que... Oi, Cleia, você é espírita com medo de espírito? Não, eu não estou para isso não, eu não vou mais lá. E a outra recebeu a entidade, bateu na mesa, eu nem sei se subiu na mesa, Fátima, não, mas bateu na mesa, recebeu lá um índio lá também, mal educado, a Pampa, aí começou a falar, foi um negócio assim, fora do normal de uma sessão mediúnica espírita. Mas o candomblé, da Umbanda nem tanto, mas do candomblé ali não era nada assim. E o que acontece? A casa espírita deixou a função dela de doutrinar os espíritos, entendeu? Abriu mão disso aí para assistência social, para outras coisas mais, que é até um trabalho que é útil, tem que fazer, né? É igual você falou, eles dão uma escola, né? Lá no céu. Mas numa sessão de desobsessão, igual lá, você vê o espírito, chega, ninguém dialoga, ninguém conversa, chegou, vai embora, porque ele está perturbando você, porque ele é errado, porque isso aqui. Nada disso, você tem que conversar, tem que dialogar com o espírito. Sempre foi assim antes. Agora mudou, o pessoal mudou, não tem mais trabalho de desobsessão na casa espírita. Poucos centros fazem esse tipo de trabalho. E, bota aí, faz milagre. Esse trabalho faz milagre. Para lá e para cá.
É educação, né? Educação. É educação. Entendeu? Aí as pessoas ficam nessa. O desenvolvimento mediúnico deles é só na psicografia, no bonitinho. Pô. Mas sabe o que é também? Eu vejo que alguns livros espíritas colocam aquele umbral pesado de uma forma muito próxima da gente. Mas o que faz a gente ir para lá é o medo, é a dúvida, é a culpa. E a gente tem que ter nesse processo educativo, ter essa pedagogia da autorresponsabilidade. Colocam uma coisa muito parecida ao catolicismo, ao evangélico, sabe? De contemplação, de bajulação, de puxa-saquismo. É religião, né? É. Religiosa. Aí, quer dizer, esse lado de trabalhar o psicológico, sabe? A autoajuda, o autoconhecimento, o autoamor, que acham que isso aí é um absurdo, porque isso aí é a vaidade, não saber conceitos. Autoamor é uma coisa, vaidade é outra. Como é que você vai dar o que você não tem? Se você não trabalha o amor a você, como é que você vai dar amor? Você vai fazer alguma coisa com interesse, porque você vai dar o que você não tem nem a você. Então é interesse, que nem falou aqui, o Valdemir falou da escolinha, falar o trabalho assim, depois que eles foram lá no Em Busca do Amor, queriam jogar os caras, as pessoas necessitadas para a gente ali, e perguntou, ninguém ajuda vocês? O Estado, alguma empresa? Não, aqui é do nosso bolso, como é que a gente vai bancar essa gente toda? Não. Então, aí quer dizer, eles ganhavam tudo ali, agora, se põe no bolso ou não, não sei, mas ali a caridade deles é ser médio. Médio ali é o meio de pegar de quem tem, é o Robin Hood, e dar a quem não tem. Mas bancar do bolso, o que a gente fazia ali no Busca do Amor era do nosso bolso. Era o sacrifício nosso, pegava as crianças lá, cortava o cabelo, cortava a unha, fazia uma porção de tarefa lá que a gente arrumava as pessoas que eram profissionais do ramo para fazia o lanchinho ali, mas era tudo do nosso bolso. Aí vem o cara com uma conversa mansa, vem depois, não, que a gente tem lá 50 pessoas para vocês apadrinharem aqui, aí como é que eu vou bancar isso? Só se eu vender a minha casa para bancar essa... Aí tu vê que tudo ali é uma política, mano. Aí perde um pouco aquele brilho, né? Tu vê a coisa meio turva. Cabe igualmente aos médios fazer o mesmo. Enfim, todas as religiões e filosofias do mundo nunca devem julgar sem conhecer os fundamentos dos agrupamentos destinados ao bem. A gente já está falando ao contrário aqui, né? Jesus nos chama a todos para dar as mãos no mesmo ideal, adentrando para o movimento do amor nas linhas da caridade, do modo que o Mestre ensinou, sem perder tempo com injúrias, com maledicências, com violências de uns para com os outros. Se alguém mente contra o seu irmão em caminho, quem fica desmoralizado é o mentiroso. A verdade é garantida pelo tempo e, se Deus é verdade, ir contra ele é ir contra ele. Se Deus é verdade, ir contra ela é ir contra ele. A verdade é ir contra Deus. O homem precisa saber respeitar seus semelhantes onde eles estiverem. Quem os colocou ali foi aquele que tudo fez. Foge, outro assim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, de coração puro, evocam o Senhor. Isso aí está escrito em segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Cada alma no mundo que ocupa seus deveres naquilo a que foi chamada, ajudando as outras pelos exemplos do bem, no silêncio que irradia o amor, se falar aos outros, que use a boca da caridade sem exigência e perdoe sempre. Desta maneira, estará sendo médium da vida, emprestando os seus dons aos benfeitores espirituais que sempre andam com Jesus no coração. Que assim seja. Então, médium não é doença.
Não, interessante que a falta de comunicação a respeito da mediunidade é tão grande que a maioria vê como doença ou como incorporação do próprio diabo, né? Ué, então deixei um sem marca página. Cadê o outro livro? Um tá aqui. Tá lá, tu separou. Ah, é. Então deixa aqui. Já acabou. Até esqueci que tinha acabado outro livro. Deixa eu botar isso aqui também aqui dentro. Então, vamos todos nós alinhar o pensamento, formando um feixe, indo na mesma direção ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. E vamos começar assim. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa tarde e noite de estudo, nesse sábado, esse tempinho agradável, mas tudo isso colaborou para fortalecer a nossa vontade de estar aqui, ampliar consciência, trabalhar conceitos e se situar no aqui e agora. Que a paz possa ser o produto final de todo esse estudo, que a autoiluminação possa ser a nossa meta. E por isso tudo aqui realizado, só temos a agradecer ao Pai, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, pedimos autorização para essa segunda parte de intercâmbio com os nossos irmãos desencarnados. E voltando a dizer que a paz seja uma realidade na consciência de todos. Que assim seja. Preciso falar. Tu me dá licença? Fique à vontade, meu irmão. Cadê essa gente? Eu estou aqui porque eu preciso. Eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar. Você vai me dizer, cuida de você, faz tua parte. Mas preciso de vocês para trabalhar. Porque tem tanta gente aqui necessitada. Irmão. Tem que ter responsabilidade, meu irmão. Tem que ter. Eu não sei falar bonito, eu não sou esses bonzinhos, sabidão que estão aí. Eu sou ignorante ainda, mas eu estou tentando, sabe, dar um alerta. Porque daqui a pouco vai chegar aqui em situação de muita dificuldade. Era isso. Irmão, queria conversar com você a respeito desse ponto de vista equivocado, que muitas religiões colocam a renúncia, o sacrifício. Irmão, Deus está no poder. Isso aqui é um grande teatro para a gente se posicionar como Deus. O Cristo falou, vós sois deuses. Tudo bem, a gente tem que ajudar, mas a gente não tem que levar a cruz de ninguém, irmão. Eu aceito, meu irmão. Eu aceito a tua palavra, mas Deixa a cobrança é grande. Deixa eu continuar, meu irmão. A cobrança é grande. Não entra para o lado da barganha e do medo. Não estou nessa não. Não estou mais nessa não. Irmão, a autoconscientização, trabalhando a autoiluminação, você está fazendo muito por todo mundo. Porque o coletivo é as afins, é aquele que está ali com uma posição igual à sua. E Deus deu a ferramenta. Nós não estamos jogados no mundo. Basta cada um. Um pouquinho, meu filho. Pode. Eu posso falar? Fica à vontade, meu irmão. Então, a gente está aqui porque tem um compromisso, tem uma responsabilidade. E cadê aqueles que eu preciso de estar junto deles para poder estender a mão para esses que você não está vendo aqui?
e que estão aqui chorando, chorando, chorando. Eu sei que cada um tem o seu compromisso, cada um tem a sua responsabilidade. Mas eu vim aqui hoje, na minha ignorância, no meu pouco saber, para fazer um trabalho. Se está ali um carrinho de pedra para carregar, alguém tem que botar a mão e carregar. Alguém tem que tirar aquilo ali. Depois eu vou entender por que aquilo ali está ali. Por que aquele carrinho de pedra está ali. Porque aquele lixo está ali que eu preciso puxar. Isso que eu queria que você entendesse. Eu não estou querendo assumir a culpa do outro, não. Eu estou dizendo que a necessidade bate a porta. E aqueles que poderiam e deveriam estar aqui para poder ajudar, simplesmente viram as costas. Não vem, não participa, não quer. É o Mas tempo quando a deles, dor bater, irmão. É mas o tempo quando a dor deles. bater, é você que vai estar aqui estendendo a mão, meu irmão. É vocês que vão estar aqui estendendo a mão para carregar a carga dos outros. Não sei como é que funciona, não sei como é que é isso. O que eu tenho que te falar é isso. Irmão, eu agradeço pela preocupação, mas eu vim aqui com um propósito. O propósito da autoiluminação, o propósito da autorresponsabilidade. Eu acredito, o que não tem remédio, o remediado está. Eu não vou entrar em estresse, em fobia, em nervosismo, porque as pessoas não querem frequentar, não querem acreditar no que eu frequento, no que eu acredito. Eu falei semana passada, não sei se foi no sábado ou no domingo, que foi no sábado, que muitos médios recebem, ouvem, vê e levam a mediunidade numa brincadeira. Eu não acredito, André. Eu não acredito. Não acreditam, mas não é uma brincadeira para curar os outros, é uma coisa séria para se autocurar. Se autocurar. A minha advertência era isso. Eles não sabem que isso aqui não é uma macumba, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é uma terapia. Mas as pessoas estão achando que estão curadas, só porque o problema ainda não pintou, e quando pinta, aí voltam para cá. Quer dizer, precisam do problema para estar aqui? Naturalmente não vem? Então, eu acredito em Deus e eu sei que nada é por acaso. Cada um tem seu tempo. E isso que a gente chama de dor e sofrimento é simplesmente o remédio amargo que as pessoas têm que tomar. Fique na paz, meu irmão.
Carlos, antes de se encerrar, ou na hora de encerrar, faz isso. Você e todos os presentes aí, mentaliza o local que eu estou me vendo, que é tipo um pátio assim, sem medir, pequeno, mas deve ter umas 100 pessoas, um espaço pequeno onde deve ter umas 6 pessoas. E essas pessoas todas com aquele jeito assim de que estão enlouquecidas, entendeu? Então é um andando para lá, outro para cá, e a gente sabe mais ou menos como é que funciona nesses locais onde tem um manicômio ou algo assim. Aí vamos mentalizar ali esse grupo de espíritos que estão ali. Então, irmãos, já estamos chegando ao término desse encontro. Vamos agora voltar à ligação com o nosso Mestre Jesus e dar continuidade ao colóquio, à conversa, à prece que estávamos tendo com ele. Mestre Jesus, que a vossa paz possa reinar em todo o ambiente que se quer paz, que se queira a paz. Pois, acredito eu, toda energia direcionada a terceiros, no qual não teve o aceite de terceiros, na visão daquele terceiro é magia negra. E na lei de reciprocidade, só colhemos o que doamos. Que possamos ter a sensibilidade de não tentar escravizar as pessoas de acordo com o nosso ponto de vista. Que possamos ter a sensibilidade de evangelizar amando e não forçando barra. Que possamos entender que há uma direção, que não há uma bagunça pré-estabelecida, que cada um está na sua egrégora, cada um está em sintonia com o seu coletivo. Só há coletivo quando há simpatia de interesses. Entendo a necessidade do irmão que aqui veio, numa boa proposta, de trabalhar a mudança de conceitos e de consciência de terceiros, pois mais tarde vão estar pior do que estão. Mas o que eu tenho com isso? Se eles estão interessados na divisão dos bens, da fortuna, do dinheiro, da imposição, da personalidade. Que possamos entender a singularidade de cada um e a unidade. Que temos que ter o foco para não ser mais um brejeiro na multidão. A casa espírita ou o Em Busca da Verdade está aberto. A porta aqui, esse centro aqui é muito diferenciado de muitos outros. Começou a sessão, no horário tranca-se a porta. Aqui fica aberta. No máximo encosta. Eu não venho para cá para querer impor a minha vontade. Eu não venho para cá para querer humilhar as pessoas que elas estão erradas, que elas não frequentam, que elas não são responsáveis, em cima do meu ponto de vista. Entendo que a educação faz a gente crescer. Como diz o ditado, quem lê sabe mais. Mas para saber mais tem que ler. Se as pessoas não se predispõem a isso,
eu é que vou ficar violentando em cima do meu ponto de vista? Amor é amor. Amor não é imposição, amor não é violência. Se eu entrar na neurose, eu passo a não acreditar em Deus. Mestre Jesus, desculpa se eu tenho um ponto de vista equivocado, mas essa é a minha realidade. E que possa aparecer uma verdade que me cale, pois eu estou aqui em busca da verdade. E sei que eu não sou a verdade. E sei que eu não conheço a verdade total. E assim, mestre, que a paz seja uma realidade na consciência de todos aqui encarnados e desencarnados. E que, como a gente estuda, nada é por acaso, tudo tem seu tempo e tudo está direcionado. Não é uma bagunça, não está na revelia, cada um no seu tempo. E por isso, eu só tenho a agradecer, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus está encerrada essa confraternização, essa agremiação entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja.